uns anos a seguir ao 25 de Abril, na extinta revista Plural, portanto foi ainda há alguns anos depois do 25 de Abril, fez um inquérito no bairro da Lata a saber como é que as pessoas viam o futuro e que viam como podia ser a sua casa. E essas pessoas descreveram casas diferentes, casas de sonho, casas que podiam construir e que mudavam a sua vida. Passados uns anos, fez-se o mesmo inquérito e as pessoas já não sonhavam, já não pensavam ser possível alterar essa vida. 40 anos depois do 25 de Abril, que é aquilo que nos querem impor como limites do pensável? O primeiro limite é óbvio, é o silenciamento. Estamos aqui, várias centenas, mas não está, segundo disse o José Ernesto Cartacho, um único órgão de comunicação social. Portanto, este é o primeiro limite que nos querem impor. E o segundo limite do pensável há jornalistas que estão mal e órgãos e donos de órgãos de comunicação social que estão muito bem. Mas, continuando com uma história, o escritor Borges tropeçou uma vez, para percebermos os limites do pensável, numa enciclopédia imperial. Não sei se tropeçou ou se fez tropeçar. E essa enciclopédia, que se chamava Empório Celestial dos Conhecimentos Benévolos, pretendia inventariar tudo o que era existente e vivo no Império. E tinha coisas como os animais do Imperador, aqueles que derrubam vasos, aqueles que ao longe parecem moscas, e 10 categorias. Aqueles que são pintados com um pincel de pele, um pincel de camelo, de pelo de camelo. Bom, as categorias não parecem muito reais, mas o Imperador tinha a força para as tornar reais e para as impor aos outros. Pensamos bem se não é isso que acontece com determinadas palavras que nós ouvimos todos os dias e que nos matraqueiam todos os dias. Quando nos dizem regime, regime é o regime da Venezuela que é eleito. Governo é o governo da Arábia Saudita, que nem sequer as mulheres podem votar. Quando nos dizem comunidade internacional é aquela que se preocupa com o facto da população da Crimeia não querer ser governada por nazis. Mas a comunidade internacional é aquela que acha normal que os palestinianos vivam sem condições. De pedra, como se fosse natural, é a palavra mercados, como quem diz: se não comes a sopa, vêm os mercados. Se queres ser independente, vêm os mercados. Tem cuidado com os mercados. Os mercados são uma entidade estranha, que não sabe o óbvio. Por exemplo, dizem-nos: nós não podemos dizer que esta dívida é impagável, que é necessário reestruturar a dívida, porque senão vêm os mercados. Bom, fazendo qualquer pessoa faz a conta, e para chegarmos aos 60% que eles advogam do PIB, da dívida em relação ao PIB, temos que ter 5 mil milhões de excedente, depois de pagos os juros da dívida, durante os próximos 20 anos. Nunca os tivemos, nunca os vamos ter no meio desta usura. Nunca os vamos ter. E esses mercados sabem isso muito bem, sabem fazer as contas. Aquilo que acontece é que querem que não vamos dizer nada, não vamos opor à sua política, porque isso lhes permite esmifrar até ao fim, mesmo sem pagar a dívida. E as palavras continuam a ser objeto de luta. Onde se diz mercados, deviam-se dizer interesses. Nós vemos, por exemplo, que a crise é a crise que desde 2012 fez com que 2 milhões de pessoas tivessem os seus salários cortados, mas é essa mesma crise que em 2013 dá 2 milhões a mais de euros, 2 mil milhões a mais de euros àqueles que são mais ricos em Portugal. É essa mesma crise que a palavra contrato é sagrada para as PPPs e para as SWAPs, mas para as formas e os salários já não é sagrada. Temos que ter atenção nesse combate. Temos que ver que quando nos querem impor, com comunicação social, a linguagem dos senhores, no fundo,
querem fazer de nós escravos, se aceitamos. E aquilo, para acabar com uma história longínqua, mas que pode também, como é muito popular, mostrar no 25 de Abril, contava-se que durante a invasão napoleónica os nobres russos não sabiam falar russo, sabiam falar francês. E quando houve uma vitória sobre o exército napoleónico e francês, o nobre que estava com as tropas russas gritou vitória em francês. Os camponeses fizeram-lhe a folha. Não fizeram muito mal. E serve para nos lembrar que pode haver Portugal, mas que não somos todos aqui iguais. Há quem que se chame português e lucra com a usura do estrangeiro. E está feito com a Troika, com este governo. E há aqueles que são portugueses, sejam brancos, azuis e amarelos, que vivem, lutam e trabalham e amam neste país. Esses têm direito à sua independência, mas não somos todos os mesmos. 25 de Abril sempre.